Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. É, Vamos para a nossa videoaula de hoje, dando continuidade à introdução à eletrostática, tá? É, Na aula passada estudamos um pouco sobre as cargas elétricas e finalizamos mostrando que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. E essa repulsão e atração ocorre devido à força elétrica, tá? E essa força elétrica surge quando a gente tem a presença de um campo elétrico em uma determinada região. Beleza? Então, na aula de hoje a gente vai discutir os conceitos de força elétrica, campo elétrico e na próxima videoaula eu vou fazer uma videoaula de exercício, beleza? Lembrando que essas aulas são voltadas para o curso de Física 3 do ensino médio, tá? Então, visto que duas cargas elas interagem, né, através de uma força elétrica, é, essa força elétrica ela foi determinada por Coulomb, Charles Augustin Coulomb, né, o francês, que através do experimento da balança de torção determinou como é que a força interagia entre duas cargas, tá? E por esse motivo a força elétrica também é chamada de lei de Coulomb, tá certo? E o experimento da balança de torção foi feito em 1784. Ele também é análogo ao caso do para calcular a força gravitacional entre dois corpos, tá? É um aparato experimental semelhante. E ele determinou que a força elétrica ela era proporcional ao inverso da distância ao quadrado. E que distância é essa? Era a distância que separava as duas cargas, tá certo? Então essa foi a conclusão do experimento de Coulomb. E aí, quando Coulomb determinou, ele ainda não tinha o conceito ainda bem definido de cargas elétricas. Mas ele sabia que você tinha cargas, portadores de cargas, que separado por uma distância d, tá? Então eu tenho aqui uma carga 1 e aqui uma carga 2, separado por uma distância d. Essa força elétrica deveria ser do tipo K, Q1, Q2 dividido por d ao quadrado, tá? Ou então um módulo da força elétrica. Lembrando que a força é um vetor, então deveria ser dada por a sua direção, né? E sentido, além do módulo, tá? A direção e o sentido, a direção é sempre a que une as cargas, beleza? E o sentido vai depender se é de atração ou de repulsão, beleza? Então, mas o módulo da força elétrica, Fe, é o K, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância que separa Q1 de Q2 ao quadrado. O que é esse K, Mário? Então, esse K é algo que a gente chama de constante eletrostática, que para a gente, normalmente, o problema é no vácuo. E ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Se você realizasse esse experimento, a interação elétrica em outro meio, sei lá, num isolante, por exemplo, esse K vai, no meio isolante, esse K vai ser diferente. Mas 99% dos nossos problemas se resolvem ao vácuo, beleza? Q1 e Q2 são os módulos das cargas 1 e 2, tá? Então você não quer saber agora o sinal. E D é a distância que separa essas duas cargas, tá? Então, se você fosse fazer um gráfico, como a gente fez em sala, isso aqui de cima seria tudo constante, a única coisa que mudaria entre eles seria a distância. Então, isso aqui seria uma curva decrescente, tá certo? Então, quanto maior a distância, né, menor é a força ao quadrado, beleza? Quanto maior a distância, menor vai ser a força ao quadrado, obviamente, né? Porque quanto mais longe você está, menor é a força. Então, para mecânica clássica, tá? Essa força ela é de alcance infinito, tá? Então, dado uma região entre duas cargas, você pode botar quão longe se queira, que você ainda vai ter uma interação elétrica, tá? Beleza? Tranquilo? E o que é o campo elétrico? Então,
antes de definir o campo elétrico, vamos lembrar um pouquinho do campo gravitacional, porque a gente já estudou no campo gravitacional que quando você coloca uma certa quantidade de massa ao redor da Terra, por exemplo, essa massa vai ser atraída, né? E essa atração é devido à força-peso. Então, a força-peso, que é a força gravitacional, é a massa, que seria uma espécie de carga gravitacional, digamos assim, vezes a gravidade, que faz uma analogia ao campo gravitacional, beleza? Em analogia, então a gente pode fazer que a nossa força elétrica seria uma carga elétrica vezes o campo gravitacional. Então, por analogia, o peso no mg, onde a massa seria como se fosse uma carga gravitacional e g como se fosse o campo elétrico. Então, a força elétrica, por analogia, seria Q vezes E. Tranquilo? Onde a força elétrica e o campo elétrico eles vão ter a mesma direção e o sentido vai depender da carga, que a gente chama de carga de prova. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Então, segue. Então, vamos colocar agora que ao invés da nossa massa, né, geradora do campo, a gente tem uma carga. E essa carga a gente chama ela de carga geradora. Beleza? Por que a geradora? Porque ela é que vai gerar o campo. Beleza? E aí, se você gera esse campo, o que é o campo elétrico? Nada mais é do que seria uma região do espaço que vai estar sob influência da carga elétrica geradora. E aí toda aquela região ela vai estar sob influência da carga geradora. Se você coloca uma carga que a gente chama de carga de prova, essa carga de prova ela vai sofrer uma interação. E aí, por eu saber que ela está para essa carga de prova saber se ela está no campo elétrico, basta que atue uma força, como se fosse a força gravitacional. Como é que a gente sabe que tem campo gravitacional? Quando a gente coloca uma massa e ele sofre o peso. No caso elétrico é a mesma coisa. Se eu coloco a carga e ela sofre uma força, seja de atração ou de repulsão, é porque naquela região tem campo elétrico. E por isso a gente diz que essa carga é a de prova, porque ela prova que naquela região tem campo elétrico. Mas o campo elétrico ele existe independente da carga de prova, beleza? Então vamos supor, eu tenho uma carga geradora positiva e eu coloco uma carga uma carga de prova também positiva. Ela vai sofrer uma força, a carga geradora também vai sofrer uma força. Mas como a gente está trabalhando em eletrostática, essa carga aqui ela vai ser considerada em repouso e ela não vai entrar em movimento. Só quem vai entrar em movimento é essa carga de prova, beleza? E aí, se você coloca, por exemplo, uma carga com o dobro, é notado experimentalmente que a força que ela vai sofrer é o dobro. Se você coloca a carga que é o triplo, a força que ela vai sofrer é o triplo. E aí, note que a razão sempre que dá força pela carga, se você coloca uma força numa carga Q, você coloca uma carga Q, ela vai sofrer uma força F. Se você dobrar a carga, a força vai dobrar. Se você triplicar essa carga, a força vai triplicar. Então, note que a divisão sempre é uma constante. E aí, essa constante é o que a gente define como nosso campo elétrico. Então, o campo elétrico é a razão da força pela carga. E o que significa o campo elétrico? Então, qual é a unidade de campo elétrico? A unidade de campo elétrico seria a unidade de força, que é Newton, dividido pela unidade de carga, que é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico seria Newton por Coulomb. E o que significa, então, um campo elétrico de 3 Newton por Coulomb? Significa que para cada Coulomb que você coloque naquele ponto, a partícula vai receber uma força de 3 Newton. Então, se você colocar uma partícula de 2 Coulomb, ela vai sofrer uma força de 6 Coulomb naquele ponto. Então, o campo elétrico é uma grandeza que ela vai de ponto a ponto. Cada ponto vai ter o seu valor de campo elétrico. Quanto mais próximo, né, maior vai ser esse campo elétrico. Quanto mais afastado, menor vai ser esse campo elétrico. Beleza? Tranquilo, gente? Então, note, veja, que a unidade, está aqui, né? A unidade é a unidade de força por unidade de campo, Newton por Coulomb. Note que a direção, como é uma grandeza vetorial, o campo elétrico é uma grandeza vetorial,
você precisa de direção e sentido. Tá, desculpa, espera aí. Aqui. Então, a direção do campo vai ser a mesma direção da força. Se o campo está horizontal, a força está horizontal, o campo também é horizontal. Se está na vertical, também o campo e a força estão na vertical. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é com o sentido, porque o sentido vai depender da carga de teste. Como assim, Mário? Veja aqui, ó, essa carga geradora aqui positiva, e eu coloco uma carga de prova negativa. Então elas vão sofrer o quê? Uma atração, beleza? Então tá aqui. A atração que a de prova faz na carga geradora e a força que a geradora faz na de prova. O campo elétrico é a mesma direção, ou seja, horizontal nesse exemplo. Mas o sentido, como aqui é negativo, pela nossa força, não é, a força não é Q vezes E, então a carga é negativa, então vai ficar menos o Q vezes o E. Significa que eu tenho um sentido oposto. Então, na carga geradora positiva, meu campo aqui vai estar saindo. No caso de que você tem uma carga geradora negativa e você coloca aqui uma força positiva, a força aqui então, continua sendo de atração, só que agora, como a carga de prova é positiva, além da mesma direção, você vai ter o mesmo sentido. Então, nesse caso, a força elétrica e o campo elétrico estão na mesma direção e mesmo sentido. Que nesse caso da carga geradora, o campo elétrico foi entrando. Ô Mari, se você colocasse aqui uma carga positiva, a força ia ser para fora, de repulsão. Como a carga era positiva, a força e o campo teriam a mesma direção. Então o campo também seria para fora. Tá vendo que a direção do campo, o sentido do campo, independe aqui qual foi o sentido da carga de prova. Para uma carga geradora positiva, nos dois casos o campo é saindo. E no caso de uma carga geradora negativa, vai ser entrando, não importa. Se você colocar aqui uma carga negativa, a força vai ser de repulsão. Como a carga é negativa, a força e o campo vão ter sentidos opostos. Então, se a força é saindo, o campo é entrando. Então, para uma carga geradora negativa, os campos são sempre entrando. Então, conclusão: carga geradora positiva gera campo elétrico saindo. E carga geradora negativa gera campo elétrico entrando. Beleza? E aí, você pode calcular o campo de uma carga pontual. Como é que a gente calcularia a carga de um campo pontual? O campo não é a força elétrica pelo módulo da carga. Quem é a força elétrica? A força elétrica é a lei de Coulomb. Quem é a lei de Coulomb? K, carga geradora, carga de prova, dividido pela distância que separa as duas ao quadrado, dividido pela carga de prova. Ora, repete divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai cancelar as cargas de prova. E só vai sobrar o quê? K, Qzão, dividido por D ao quadrado. Então, note que o campo elétrico, para você ter um módulo, você só depende da carga geradora. Se tiver carga geradora, você tem campo elétrico e o alcance também é infinito para a mecânica clássica, tá? E ele decai também com a distância ao quadrado, beleza? Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, volta a rever, deixa nos comentários, me procura nas minhas redes sociais, @Prof. Mário Rocha, e a gente tira essa dúvida, tranquilo? Então, para terminar a aula de hoje, vamos para um conceito importante que é o conceito de linhas de campo. E o que é esse conceito de linhas de campo, tá? É uma descrição, digamos assim, qualitativa, tá? As linhas de campo, quando a gente vê as linhas de campo, ela dá uma ideia de quanto é, quanto é o campo, qual é a direção e o sentido, mas você não consegue ver o valor, você não vai ser uma análise quantitativa, beleza? Então, a linha de campo, basicamente, é uma descrição qualitativa do campo elétrico e de campos em geral, tá? Pode servir para campos magnéticos, para campos gravitacionais. As linhas de força, elas são úteis para descrever qualquer campo vetorial. Então, essas linhas de campo, elas vão ser uma representação geométrica, tá? De como é a presença de campo naquela região, tá certo? Então, vamos lá. Quando você pega aqui, ó, eu tenho nesse ponto o campo está para cá, nesse ponto o campo está para cá, nesse ponto 3 o campo está para cá, é porque o campo está variando, né? Então ele está mudando o sentido, está mudando a direção, essas coisas. Então você pode representar
uma linha, né? Porque em cada ponto, o campo elétrico ele vai ser tangente a essa linha de força. Então eu vou passar aqui uma tangente, aí aqui eu vou passar uma tangente, aqui eu passo uma tangente, e as linhas, juntando tudo, todos os pontos, eu vou formar minha linha de campo. Uma coisa importante é que como o campo ele é tangente à linha de força, esses campos, essas linhas de força, elas não podem se cruzar. Porque se elas se cruzam, é porque em determinado ponto você teria duas direções, né? Duas tangentes. E aí um vetor não pode ter duas direções simultaneamente. Tá? Então, uma observação importante, anote aí, é que as linhas de força elas jamais se cruzam. Elas não podem se cruzar. Beleza? E aí a gente consegue representar bem as linhas de força, por exemplo, por uma carga pontual. Lembra que a gente disse que cargas geradoras positivas geram campo saindo e cargas geradoras negativas geram campo entrando? Então, elas vão entrar radialmente aqui, tá certo? Então, estão saindo aqui radialmente, aqui está entrando radialmente. E em cada ponto, tá vendo que aqui elas estão mais próximas, aqui elas estão mais afastadas. Então, essa proximidade das linhas, ela também indica a intensidade do campo. Note que as linhas estão mais próximo da carga geradora, tanto na positiva quanto na negativa. Isso indica que quanto mais próximas as linhas de força, maior é a intensidade do campo elétrico naquela região. E aí aqui, ó, na beirada, as linhas estão um pouco mais afastadas, né? Então, a intensidade de campo é menor quando elas estão mais afastadas, beleza? Então, obviamente, isso aqui é para uma carga geradora, uma positiva, afastada, isolada, uma carga geradora negativa, afastada, isolada. Mas você poderia ter distribuições aleatórias, né? Então, por exemplo, você poderia colocar uma carga positiva e uma carga negativa, ó, que a gente chama aqui de dipolo elétrico, por exemplo. Então, as linhas de um dipolo seriam saindo da positiva e chegando na negativa, beleza? E aí, note que, por exemplo, tem essa região aqui, ó, que as linhas estão mais afastadas, então indica que essa região tem um campo elétrico menor do que essa região aqui central, em que as linhas estão mais próximas. Então, tá vendo que as linhas de campo ajudam a você a dar a direção do campo e o sentido como? Em cada ponto aqui que eu quiser saber, eu quero saber o campo aqui, eu traço uma tangente. Eu quero saber o campo aqui, eu traço uma tangente no sentido da linha de força. Então, eu consigo saber a direção, eu consigo saber o sentido e eu consigo ter ideia de onde é a região mais intensa e onde é a região menos intensa. Então, por isso a importância do conceito de linhas de força, tá? Nessa figura aqui, ó, por exemplo, você colocou duas cargas positivas. Então, duas cargas positivas, ó, nessa região aqui, ó, você não vai ter campo. Por quê? Porque ela vai se anular. O campo dessa vai se anular com o campo dessa. Então, nessa região aqui central, você não tem. Aí você começa a ter campos aqui, que são mais intensos do que o campo aqui, por exemplo. Porque a densidade a densidade de linhas é maior. Tranquilo? Então, anote aí a observação, é que o campo elétrico ele é sempre tangente às linhas de força. Então, em cada ponto, eu passo uma tangente e as linhas de força são sempre saindo da positiva e chegando na negativa. Então, o campo elétrico vai estar sempre tangente e no sentido da linha. Então, como a linha está saindo aqui, o campo é tangente e saindo. Nesse ponto aqui, por exemplo, o campo é tangente e a linha está entrando, então o campo é entrando. Nesse ponto aqui, a tangente é para cá e a linha está para a direita, então o campo está para a direita, beleza? E a outra coisa, a outra observação que eu já falei, é que o número de linhas, né, ele vai dar uma ideia qualitativa de qual é a intensidade do campo. Onde você tem mais campo, ó, aqui eu tenho nessa região, eu tenho muito mais linhas do que nessa região aqui. Então, nessa minha região, o campo elétrico é mais intenso do que essa, por exemplo. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Eu vou estar agora disponibilizando uma videoaula de exercício, tá? Então, a gente vai fazer um problema de campo elétrico, um problema de potencial elétrico, porque também já tem nossas videoaulas de potencial elétrico e trabalho, tá? Então dá uma lida lá, qualquer dúvida, volta. Se continuar a dúvida, deixa nos comentários, me procura nas minhas redes sociais, meu e-mail profissional, mario.neto@garanhuns.fpe.br
ou no Instagram, o @Prof. Mário Rocha, beleza? Não se esquece de se inscrever e fica atento para nossas próximas aulas. Tranquilo? Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.